Dia 13 de julho desse ano, foi aprovada a Lei da Reforma Trabalhista. E essa lei entrou em vigor agora no dia 11 de novembro. Mas me parece que já teve outra alteração depois que ela entrou em vigor, que foi agora, no dia 11. E isso está gerando muitas dúvidas. Eu convidei o advogado Ulisses Tasquete, que ele é especialista em direito do trabalho. Se você tem dúvidas, já pode mandar no nosso WhatsApp, tá bom? 991765602. Boa tarde, doutor Ulisses. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo jóia. O que é essa... É a reforma da reforma, porque entrou em vigor agora dia 11 de novembro, certo? Exato. E já teve uma reforma em cima dessa reforma, doutor? Já existe uma medida provisória que foi editada pelo governo Temer, justamente para alterar alguns pontos da reforma trabalhista. Basicamente, o que está sendo alterado são situações que eram mais sensíveis no texto da reforma trabalhista e que havia um acordo, uma espécie de acordo entre o governo e o Senado para que se fizessem essas mudanças assim que a lei da reforma trabalhista entrasse em vigor. Então essa medida provisória vai ser discutida no Congresso, já existem mais de 800 emendas a essa medida provisória, são mais de 800 mudanças a serem feitas no texto da lei. Então, como diria o filósofo Heráclito, a única coisa que é permanente é a mudança. Então, provavelmente vai vir muitas modificações e isso não termina por aqui. Essa novela vai virar uma série, com muitas temporadas e muitos episódios. E é complicado, porque o trabalhador acaba ficando meio inseguro, não, doutor? Existe um clima de instabilidade muito grande, de insegurança muito grande. Historicamente, nos países onde há algum tipo de instabilidade política, essa instabilidade também se reflete no mundo jurídico. E nós estamos vivendo um ambiente de instabilidade política muito grande. Né? Nós tivemos um impeachment no ano passado e no ano que vem já temos uma nova eleição. Então o cenário político está todo indefinido e isso acaba se refletindo no dia a dia do trabalhador também. Por isso que há muitas dúvidas dos trabalhadores a respeito do que é direito e do que não é. É um efeito dominó, né? Vai indo, regaçando tudo. Com perdão da palavra. A verdade né, é essa. Pelo amor de Deus. Ó, a gente já recebeu dúvidas, tá, doutor? Empregada doméstica tem direito a PIS e seguro-desemprego? Com essa nova reforma aí? As empregadas domésticas, desde antes da reforma, isso é uma pergunta bastante comum. As empregadas domésticas, mesmo antes da reforma trabalhista, não tinham direito ao chamado abono do PIS, que é um abono no valor de um salário, um salário mínimo, para aqueles empregados que recebem até 2 salários mínimos. Esse abono é pago para aqueles empregados que trabalham em empresas, são cadastrados no programa de integração social, mas esse direito não é extensível às empregadas domésticas. No caso do seguro-desemprego, sim. As empregadas domésticas passaram a ter esse benefício com uma pequena reforma que houve no direito do trabalho, com a edição da Emenda Constitucional número 72, que é a chamada PEC das domésticas. Com a PEC das domésticas, elas passaram a ter o direito ao seguro-desemprego também. Doutor, o Paulo mandou aqui pergunta pra gente, perguntando o seguinte: como ficarão as indenizações por dano moral? Não se levará em conta o poder econômico do empregador, só da remuneração do empregado? Pois é, essa é uma situação que já houve mudanças com a medida provisória. Antes da reforma trabalhista, não havia um critério objetivo para a limitação dos valores das indenizações por dano moral. O que havia era o critério do juiz, que acabava sendo bastante subjetivo, ou seja, alguns juízes interpretavam a lei de uma forma, outros interpretavam de outra. E isso acabava gerando indenizações por danos morais em valores muito diferentes por um mesmo fato. Agora nós temos critérios mais objetivos. A reforma trabalhista estabeleceu que depender do tamanho do dano moral, seria devido a uma indenização contada com base nos salários dos empregados. Então a reforma trabalhista atrelou o valor da indenização por dano moral ao ganho do trabalhador. De certa forma, a pergunta que o Paulo fez é exatamente isso. Acaba sendo uma indenização que depende do valor do salário do empregado. Com a medida provisória isso também muda. Agora a medida não é mais o salário do empregado, mas o teto do benefício do INSS, ou seja, o maior valor de aposentadoria é que vai estabelecer qual é o valor da indenização. Pode começar com 3 vezes o teto do
da aposentadoria até 50 vezes, dependendo da gravidade das indenizações por dano moral. E no caso de indenização por dano moral por falecimento do trabalhador, digamos que o trabalhador que acabou falecendo em um acidente de trabalho, nesse caso não se aplica esse teto. Aí volta o critério antigo, que é o juiz vai avaliar conforme o poder aquisitivo do empregado, o poderio econômico do empregador e uma série de outros critérios que vão ser adotados. São tantos detalhes, né, doutor? São muitos detalhes e muito técnicos também. Por isso que acho que gera tantas dúvidas, né, em todo mundo. Sim, sem dúvida. Doutor, o Douglas mandou o WhatsApp aqui pra gente, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber, em meu caso, saí da empresa onde fiquei por 3 anos e meio. Vou ter todos os direitos que tinha antes ou muda com essa reforma? Com a reforma trabalhista, alguns direitos mudam sim. Quais? Existem algumas novas formas de contratação que podem que podem ser feitas e não necessariamente vão ter os mesmos direitos e garantias que existia no caso dele, trabalhador com registro em carteira. Então, se houver o registro em carteira, os direitos dele serão basicamente os mesmos. Mas se houver uma nova forma de contratação, como autônomo ou como trabalhador intermitente, aí os direitos vão estar bastante limitados. O Reginaldo pergunta o seguinte: e a tal quitação anual do empregado em relação a débitos trabalhistas? A quitação anual dos débitos trabalhistas é um documento que empregado e empregador assinam, em que o empregado diz que recebeu todos os valores que eram devidos durante aquele ano. Esse documento é levado até o sindicato para que seja homologado junto ao sindicato e para que tenha validade jurídica. Assinado esse documento e validado pelo sindicato, não se discute mais se havia direitos pendentes em relação àquele ano. Então, isso é um documento que acaba conferindo à relação entre trabalhador e empregado uma segurança jurídica maior, para que não se discutam créditos que já foram pagos pelo empregador. Entendi. O Tiago pergunta: o imposto sindical voltou a ser obrigatório? O imposto sindical, que é a contribuição sindical devida pelos trabalhadores, equivalente a um dia de trabalho, que é descontado no mês da database, ele deixou de ser obrigatório com a reforma trabalhista. Deixou de ser obrigatório no sentido de que aqueles trabalhadores que quiserem contribuir com o sindicato por uma situação de convicção ideológica ou coisa dessa natureza, continuam autorizando os empregadores a descontar isso e repassar esse valor para o sindicato. Mas não é obrigatório. Antes todos os trabalhadores eram obrigados a pagar esse valor, independente de qualquer convicção. Agora não. Somente aqueles que realmente quiserem que esse valor seja repassado ao sindicato é que terão esse valor descontado. Então deixou de ser obrigatório. Entendi. Doutora Gabriela Barcelos pergunta o seguinte: ela trabalha na área da saúde e o posto de trabalho é considerado insalubre. Certo. Ela pretende engravidar no ano que vem. Como fica a situação dela agora com a nova reforma trabalhista? Essa situação muda bastante. Isso também é uma situação em que houve algumas mudanças com a medida provisória. Primeiramente, Gabriela, parabéns pela iniciativa de buscar se informar antes de tomar uma decisão tão importante quanto é a decisão de ter filhos, né? Quer dizer, eu sou pai de 3 e eu sei exatamente como é esse tipo de planejamento. O ambiente insalubre a que ela se refere é um trabalho que faz algum tipo de mal à saúde. Ela trabalha em um ambiente, como ela disse que trabalha na área de saúde, provavelmente ela trabalha com algum tipo de equipamento contaminado ou algum agente biológico, alguma situação que possa causar uma doença a ela. No caso, a gente precisaria verificar se o ambiente insalubre é num nível de gravidade maior ou menor. Para aqueles empregados, tem 3 níveis diferentes. Para mim, ambiente insalubre era insalubre, ponto. Não, existe a insalubridade em grau leve, que são situações que podem prejudicar a saúde, mas não tanto. Em grau médio e em grau máximo, que são aquelas que são realmente bastante prejudiciais à saúde. Se for uma insalubridade em grau máximo, ela não pode executar essas atividades enquanto estiver gestante, em hipótese alguma, porque isso pode colocar em risco não só a saúde dela, mas também a saúde da criança. O legislador, quando ele prevê essa vedação, essa proibição, ele tem em mente não só os direitos da trabalhadora, mas também os direitos da criança. E
Se for em grau leve ou médio, e ela tendo autorização do médico particular para realizar esse trabalho, aí não haveria problema. Mas se for uma insalubridade em grau máximo, ou o empregador dela vai colocá-la em licença, ou vai encontrar algum posto de trabalho que não seja insalubre. Ela vai executar uma atividade provisoriamente. Entendi. E durante esse período não recebe adicional de insalubridade. Doutor, como é que ficam os trabalhadores autônomos com essa nova reforma aí? Os trabalhadores autônomos são aqueles trabalhadores que não têm registro em carteira de trabalho porque executam as suas atividades sem estarem subordinados a um empregador. Eles são prestadores de serviços que podem ou não ser exclusivos, eles podem ou não ter uma atividade, um vínculo direto com uma determinada empresa, mas eles não se subordinam, eles não prestam conta de seus horários, eles não têm metas a cumprir, existem diversas características dos trabalhadores autônomos. A reforma trabalhista regulamentou essa situação, colocando alguns critérios que são importantes e que precisam ser observados, e agora com a medida provisória criou-se um novo critério. O tomador de serviço, a pessoa que está contratando o representante ou o autônomo, não pode exigir uma exclusividade. Pode acontecer de aquela pessoa acabar eventualmente prestando serviço a um único tomador de serviço. Porque a gente sabe que o mercado não está contratando tanto assim. Mas se não houver uma exigência do contratante de exclusividade, é um contrato de trabalho autônomo e com todas as outras características também. Doutor, para a gente encerrar, Maria do Carmo de Amoreira, uma cidade próxima, ela diz o seguinte, ela quer saber os trabalhadores rurais que até agora não ouviu falar nada. O que muda para eles? Para eles, a situação jurídica dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores urbanos, naquilo que era comum, ou seja, naquilo que se aplicava a ambos, acabou havendo essas mudanças. A principal mudança que a reforma trabalhista trouxe para os trabalhadores rurais, e é mais específico para o segmento dos trabalhadores rurais, foi a extinção das horas in itinere. Quem trabalha no trabalho rural sabe que o período de deslocamento, o tempo de deslocamento entre a residência e o trabalho, quando o transporte é fornecido pelo empregador, era contado como tempo trabalhado. Com a reforma trabalhista, esse tempo de deslocamento não é considerado como horas à disposição. Agora, é evidente que precisa observar a convenção coletiva de trabalho, né, o dissídio trabalhista, que vai dizer se essas horas em itinere vão continuar existindo ou não. Mas, em princípio, para os trabalhadores rurais, a principal mudança da reforma trabalhista foi a extinção das horas em itinere. Doutor, muito obrigada pela sua participação, seu esclarecimento. Fica o convite para você voltar, que está chovendo de perguntas aqui no nosso WhatsApp, Com tá bom? certeza voltarei. Mas Obrigado. o nosso tempo acabou. Obrigada, viu? Eu que agradeço.